Salve, rapaziada, começando mais um Bradocast! Eu acho que eu comecei que nem narrador de futebol, tá ligado? Olá, você que está ligado aqui na TV Globo, tá ligado? Não. Nunca viu? Ah, que tu não assiste futebol, né? Não assisto. O Heitor assiste. Não comecei igual um narrador? Não foi bem parecido, mas dá pra dizer que sim. Dá pra dizer Fala que sim. que Aí, obrigado. Aí, ó, melhorou agora, né? Comecei igualzinho o narrador. Boa. Vamos lá, antes de começar, recadinhos iniciais. Recado mais importante que você vai ouvir hoje, na segunda-feira, é o primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição. O que é, Brunão? O Apoia-se. Apoia-se. Apoia-se pra você que quiser e puder nos apoiar com qualquer tipo de auxílio financeiro. Isso aí. Qualquer tipo também não, né? Vamos trazer que é real. A não ser que era da não. dólar, euro, eu não sei se aceita lá na plataforma. Aceita. Aceita? Não sei. Só... Nunca tentei. Só tentando. Só Mas não, aí vocês tentar. buscam, né, com coisa. Isso. só não venda, isso, tipo... Isso. Pô, venda 3 pesos argentinos, eu não quero. O Brunão Desvalorizei. é apoio igual. É apoio. Olha, Não, verdade, ele eu que quero tá sim. falando, não sou eu. Eu quero sim, pode mandar lá. Valores a partir de R$1. Ah, mas se é a partir de R$1, não dá 3 pesos argentinos. Primeiro link na descrição, Apoia-se, a melhor plataforma para você nos incentivar e nos apoiar aí. Então, quem quiser e tiver um bom coração, é só clicar no primeiro link, fazer um cadastrinho rapidinho e nos apoiar. E manda bala. Manda bala, é isso aí. Siga no Instagram, @Bradocast, TikTok, @Bradocast, Twitter, Bradocast, Facebook, Bradocast, Spotify. Bradocast. Segue lá. Tu sempre fala isso, segue lá. Agora eu esqueci, né? Curte o episódio, faz o download. Curtir o episódio no Bradocast, no Spotify não dá, né? Curte o podcast? É o podcast que curte, não é o episódio? É, o podcast segue. Segue nós lá. E YouTube. Bradocast. E tem Obrigado. o Cortes também lá, né? YouTube Cortes. A gente nunca fala, né? Mas Nunca tem lá. fala. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, mas se você não precisa de sininho, toda segunda-feira às 8 horas. Tamo aqui com quem, Calão? Tamo aqui com quem, Calão? Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial que veio um tempo atrás aí. Veio bem no início do Bradocast, mas especificamente Foi o episódio 9. 9? 9. Pô, mudou a introdução de vocês, hein, hoje. Ah, que Tá a gente diferente. evolui, né? Eu vi que tá muito melhor, hein. Tá melhor? Eu achei que a gente bom, tinha né? regredido. Tá muito pior do que era, hein, né? Pior aí, Tu Aí fez não dá, parte dos 10 primeiros, né? Que bom. Dos 10 primeiros. Quem que é, Calão? Que isso, cara? Estamos aqui hoje com o Heitor Ouro. Heitor José Ouro. Perfeito. Mas pode chamar de Heitor Ouro, que eu também não uso muito José, então não tem problema. Eu explanei, desculpa. Primeiro, feliz de estar aqui de novo. E assim, parabenizar vocês. Eu acho que é um belo projeto. Eu admiro muito as pessoas que conseguem ter uma disciplina muito forte. Então eu falei, quando eu cheguei aqui, vocês já gravaram mais que 50 episódios, nunca falhou toda semana. Então isso acho que molda muito o que vocês vão ser lá na frente. Acho que é um belo trabalho e parabéns pra vocês. E obrigado pelo convite pra estar aí de novo. Obrigado. Que isso. A gente que agradece, cara. A gente falou que o nome de vocês tem a relação de ouro, eu não lembro. Mas eu acho que sim, né? Porque o teu é Heitor Ouro e ele é Goldenberg, tá ligado? Olha, essa Será que eu tô relação dá repetindo? certo, hein? Essa relação dá frutos. Pois é. Até agora tá dando certo, né? É verdade. Ouro é o quê, Carlão? Dinheiro, né? Ouro é dinheiro, olha só. O homem gosta de dinheiro. É verdade. Então, tem duas coisas que remetem ao dinheiro aí. E o que a gente vai falar hoje tem a ver com dinheiro também. Eu diria que é só dinheiro apenas. Porque eu gosto. Não, Inclusive, muito apoia-se. mais do que dinheiro. Apoia-se primeiro link. A cada 10 minutos você vai falar, apoia-se pra mim. Eu vou. Se tu não fizer isso, eu vou ficar triste contigo. Tá bom. Apoia-se. Não, brincadeira. Mas assim, Heitor, a gente fez o primeiro podcast faz uns 10 meses. Menos de um ano, né? Dá pra colocar menos de um ano, dá uns 10, 9 meses. O Heitor de lá pra cá mudou muito? Mudou, cara. Mudou bastante. Agora que tu falou 10 meses, eu pensei, achei que fazia mais, porque teve tanta mudança no meio desse caminho. Caraca. Então, Tá vendo que ele não se baseia por tempo, ele se baseia por mudança, né? Ciclos, né? Certo. Ciclos se encerram. e tu sabe que também experiência não é só tempo de trabalho, experiência são outras coisas. É realmente um cara que pode ter uma certa idade pode ser muito mais experiente que uma pessoa que tem muito mais idade. Então, o que uma pessoa faz em 10 meses pode ser o que uma outra pessoa leva muito tempo para fazer. Então, não dá muito com a dizer se certeza. basear somente nisso. Mas falando do Heitor, o Heitor é um cara apaixonado de mercado financeiro. Eu atuei 10 anos já que eu atuo no mercado financeiro. E o meu universo, assim, que eu realmente gosto é investimentos. Então, eu atuei 10 anos no Banco do Brasil, até ano passado. E ano passado, assim, eu fiz um meu movimento, que foi um movimento muito pensado, muito planejado, que foi sair do banco e montar meu escritório de investimentos focado em fazer a gestão de patrimônio de clientes alta renda. Então, quando eu falo clientes alta renda, cliente de pessoa física ou jurídica,
mas com um poder aquisitivo maior e realmente entregar o que há de melhor para esse cara, porque eu percebia um certo conflito na indústria, eu achava que eu podia melhorar bastante, favorecer esse cliente ao dar um serviço melhor. Então, ano passado, pensando bastante, depois de um certo planejamento, eu fiz esse movimento e hoje eu atuo com gestão de investimentos. Eu tenho um escritório em que eu tenho alguns clientes perfil alta renda em que eu faço a gestão da carteira do cara. Então, eu criei um modelo que eu realmente acredito que é o futuro, que é um modelo totalmente alinhado com o cliente, transparente, que eu acho que faz total diferença nesse meio que eu atuo. Então, depois eu vou falar mais, mas basicamente esse é o Heitor. Então, trabalho com gestão de investimentos. Gestão de investimentos. Humilde. Humilde. Eu lembro quando a gente fez o podcast, tu tava já falando sobre isso, ainda tava no banco, mas tava com esse plano já, né? Então, há quanto tempo mais ou menos tu pensou na ideia da gestora? Pô, vamos pensar, tu falou 10 meses que a gente gravou? Pra vocês terem uma... 7 anos que eu tava pensando. 7 anos não, mas... Talvez 6. Mas eu acho que fazem uns 3 anos que eu tenho esse plano. 3 anos? 3 anos que eu tenho esse plano. Primeira coisa, eu entrei no banco com 19 e eu sempre pensei, eu não vou fazer 30 anos no banco. Porque Caraca. quando eu entrei no Banco do Brasil, na minha cabeça eu tinha bem certo, eu vou construir um network, eu vou pegar bagagem, mas depois o meu caminho não é aqui, porque eu sempre tinha um perfil muito empreendedor, eu sempre quis fazer algo diferente, algo maior, algo que eu realmente acreditasse mais. Então eu pensei, pô, eu vou tirar tudo que eu posso aqui de experiência, de aprendizado, de networking, de conhecimento, para lá na frente eu dar o meu passo. Então eu era concursado, né, no banco. Então ano passado foi quando eu fiz o movimento de vez, mas esse planejamento ele vem de muito tempo antes. Quando eu entrei, eu já tinha consciência que eu queria empreender lá na frente. E aí depois tu vai conhecendo o mercado, tu vai adaptando. Pô, é por esse o caminho. Ah, não, acho que aqui é melhor. Então faz mais ou menos uns 3 anos que eu cheguei à conclusão que, pô, o caminho do meio dos investimentos é o gestor financeiro ou o consultor de investimentos. Então, eu disse, é para esse caminho que eu vou, que eu acho que é o futuro dos investimentos, que é onde eu atuo totalmente alinhado com o meu cliente e de forma 100% transparente, onde eu não tenho conflito de interesse. Então, eu pensei, pô, os investimentos vão caminhar para esse lado, então eu tenho que me preparar para estar à frente. Sim. Então, se eu começar agora a pegar esse início, lá na frente, talvez eu seja um dos primeiros players e seja talvez um dos maiores. Então, na minha cabeça sempre foi, eu tenho que me preparar para dar esse passo. Então, no meio eu tive várias oportunidades para sair e talvez pegar um caminho mais, um atalho, talvez pegar algum atalho diferente, que talvez eu estaria ganhando mais dinheiro a curto prazo, mas que eu não acredito tanto. Então, eu me preparei basicamente os últimos 3 anos. Eu fiz a certificação já fazem 1 ano e meio, mais ou menos. É 1 ano, acho que não faz nem 1 ano e meio, que fiz a certificação, que é a certificação de gestor, que me permite gerir portfólio em nome do cliente. Então eu posso fazer os investimentos em nome do meu cliente. Essa diferença entre tipo gestor e consultor? A grande diferença entre um gestor e um consultor. O consultor, ele te indica os investimentos, mas ele não pode fazer em seu nome. Ele sempre vai pegar a tua confirmação. O gestor pode fazer. E aí, para fazer um paralelo aqui, daí a grande diferença que ao meu ver é o que muda o jogo, que é o gestor consultor para o assessor de investimento ou o gerente de banco. Então, o assessor de investimentos, que é o modelo mais comum, e o gerente de banco, eles têm um certo conflito de interesse, ao meu ver. Por quê? Porque ele ganha comissão por produto vendido. O cara que está lá no banco, no bancão, ele tem uma meta de produtos, ele tem que atingir um X resultado, então muitas vezes ele tem que vender um produto que não é tão adequado para o cliente para bater aquele resultado. E o assessor, ele ganha comissão por cada produto que ele vende. Então, eu vou te indicar um CDB, eu vou ganhar uma comissão que tu não sabe quanto é. Então, obviamente, tudo Geralmente tem... é gordinha, hein? Geralmente é gordinha, mas como tudo na vida, tem um cara bom e tem um cara ruim. Então tem o cara que vai saber gerenciar esse conflito de interesse e vai fazer uma baita carteira pro seu cliente. Mas tem outros que vão colocar muito produto ruim para ganhar mais rentabilidade no bolso dele, não no bolso do cliente. Então para ele ganhar mais dinheiro. Então aqui está o grande conflito de interesse. Então o assessor e o gerente de bancos, eles têm um resultado para bater e eles geralmente ganham comissão por produto vendido. Enquanto o consultor e o gestor, a gente cobra do cliente. Então, eu cobro do meu cliente e eu devolvo todas as comissões de volta para ele como cashback. Então, isso faz com que eu esteja 100% alinhado com o meu investidor. Então, que eu esteja 100% alinhado, tanto na transparência, tanto no buscar os melhores produtos para ele, e que eu não vá com os interesses da instituição que eu estou utilizando. Por exemplo, estou utilizando lá uma corretora X,
Eu não vou indicar um produto porque aquela corretora quer que eu indique. Eu vou indicar o que é melhor para o meu cliente. Porque independente do produto, eu vou cobrar a mesma coisa do meu cliente. Então isso faz com que eu esteja 100% alinhado. Então a grande diferença do consultor gestor é que o consultor gestor ele cobra do cliente e devolve as comissões. Enquanto o assessor ele ganha comissão ou conforme o gerente tem uma meta ou comissão por trás que o cliente não vê quanto é. Resumindo, tu não ganha mais nem menos mudando os ativos de uma carteira. Não. O assessor, por exemplo, já ganha. Isso. Por isso que tem muito assessor que gosta de movimentar muita carteira. Então, sempre é um alerta. Se o cara está movimentando muito carteira, pode ser um sinal que algo não está tão certo. Porque eu sou contra movimentar muita carteira. Muitas vezes no mercado financeiro, quanto menos tu movimentar carteira, mais rentabilidade tu gera a longo prazo. Então, não necessariamente quanto mais tu mexe, mais dinheiro tu faz. Entendi. Então, essa relação acaba sendo inversa. Então, eu sou contra movimentar demais e muitas vezes, por ter esse conflito, o assessor ou o gerente de banco está indicando ele mexer um monte a carteira para ele ter uma remuneração maior aqui a cada troca. Enquanto aqui, não. Eu vou sempre buscar o que é melhor para o cliente, montando a carteira com o perfil do cliente, focado nele exclusivamente, sem conflito de interesse. Que é o modelo que na minha visão, tende a crescer muito. E esse modelo que eu atuo, ele já é muito forte no modelo private. Então, no modelo private que eu digo é o cara que tem um certo patrimônio. Hoje depende da instituição, mas os caras consideram acima de 3 milhões, depende de 5 milhões. Bom. Esse cara geralmente já está nesse modelo. Então, o que é a minha ideia? Eu também foco num perfil alta renda, mas eu acho que já está mais acessível a um perfil até um pouco menor. Não necessariamente precisa ter tudo aquilo. Obviamente, como a gente tem um custo de serviço, tem que ser um cara alta renda, mas eu acho que a gente consegue já, com a tecnologia que a gente tem, com as plataformas disponíveis hoje, facilitar para um público até menor. Então, esse modelo hoje, geralmente os privates já trabalham. Então, a minha ideia é, pega esse modelo que eu acredito que é o modelo do futuro e mais alinhado com o investidor e trago também para um perfil um pouco menor, mas ainda alta renda. E que tu comentou que tem as plataformas hoje, a gente já tem tecnologia suficiente, né, para facilitar isso aí, mas tem muita plataforma aí que não é muito facilitadora, né? Tem umas aí que mais atrapalha do que ajuda. Tem. Mas eu acho que tudo faz parte, né, cara? Cada uma tem a sua exclusividade, cada uma tem a sua maneira. E tu comentou ali no início que tu fez o certificado de gestor, né? O que é esse certificado? Como é que tu faz ele? Como é que é? Beleza. Na verdade, falando um pouquinho das certificações financeiras do mercado financeiro, acho que é importante. A gente tem a Ancor, que é uma certificação que prepara o assessor de investimentos. A gente tem o CFP, que é o CEA, que vai certificar o cara que vai atuar como consultor financeiro. E a gente tem a CGA, que é a que eu fiz, que é Certificado de Gestores Ambima, que vai habilitar os gestores de investimentos. Na minha cabeça, a CGA é o mais alto gabarito no mundo dos investimentos. Porque eu posso atuar tanto como consultor como gestor. Então, eu posso ser um consultor do cara ou eu posso fazer o investimento no nome da pessoa que é a minha cliente, da pessoa física ou jurídica. Então, a CGA é a única certificação que me dá esses poderes. E eu também posso criar um fundo de investimento. Eu posso criar um fundo de investimento e ser o gestor desse fundo de investimento. Enquanto as outras certificações não dão esse poder. O consultor simplesmente pode indicar e o assessor, na verdade, ele só pode esclarecer dúvidas para o cliente. Ele não poderia indicar na prática produtos financeiros. Na prática acaba acontecendo, a gente sabe, porque é inevitável. Eu até acho que deveria poder, porque é inevitável, tu não vai simplesmente esclarecer dúvidas, muitas vezes o cara não sabe nem para onde ir, com aquela salada de letras que tem, ou aqueles milhões de produtos financeiros. Então ele acaba indicando sim, mas na prática não poderia. Em tese não poderia. Na prática ele faz. Então, corrigindo. Então, mais ou menos essa é a diferença. Daí aqui seria a Ancor, o cara que é o assessor de investimento, o CFP ou a CEA, que é o consultor de investimentos, e o gestor, que é a CGA. Então, essa certificação que eu fiz, ela é 2 provas, se não me engano é 60 questões cada uma, e é uma prova que tem que estudar bastante, assim. Eu lembro que eu tive que me puxar mais ou menos meio ano de estudo, então eu aproveitei a pandemia, que eu tava de home office, que tinha mais tempo, e disse, agora que eu faço a prova. As coisas e foi. Eu juntei, aí cresceu a barba e começou a estudar. Foi nessa época que assisti alguns, acho que eu vou deixar essa barba crescer, né? É mais prático. O meu também foi. Então, verdade. Então eu fiz direto a CGA. A pandemia não chegou pra mim ainda. Tem que ter uma outra pra ti? Cara. Pra ti só. Eu falei isso. Calma, tu não coloca em posição ruim aqui. Chega de pandemia, a gente já tem guerra que tá impactando o mercado, já tem um monte de coisa, não precisa mais uma pandemia de novo, mais uma onda. Apesar de que na China agora começou a assustar de novo, então já tem lockdown lá, então parece que é um círculo que não termina. Não fala pra não ter problema aqui. Mas vamos lá. Então basicamente o CGA é a certificação de gestores Ambimas, que certifica que eu sou
gestor de investimentos. Para mim poder gerir recursos em nome do cliente, eu tenho que ter essa certificação. E aí eu posso fazer os investimentos em nome do cliente conforme o que a gente definiu. Se o cliente é conservador e vai ter 100% em renda fixa, eu tenho uma autorização para ir lá fazer a alocação 100% em renda fixa. Eu jamais posso fazer algo diferente do que a gente pactuou e que seja diferente do perfil do cliente. Né? Mas essa confirmação Tem tem que ser tipo tudo escrito ou tipo falado? Sim, a gente faz um contrato. Contrato. Eu sou obrigado por CVM a fazer um contrato com o cliente. Show. Então no contrato a gente coloca lá os limites de exposição. Quanto por cento em renda fixa, quanto por cento em renda variável, quanto por cento em multimercado, Sempre deixando claro. em cada classe. Então eu tenho que obrigatoriamente respeitar aquela alocação. Então eu jamais posso fazer algo diferente. E eu tenho simplesmente uma autorização para alocar em nome do cliente. Isso é até importante frisar, porque no mundo dos investimentos tem uma parte boa das corretoras, é que tu não pode, quando tu investe numa corretora, tu não consegue transferir recursos dessa corretora para uma outra conta de terceiro. Então, isso em qualquer conta numa corretora, tá? De investimentos. Agora, se tornou banco, por exemplo, o XP agora que já é banco, já consegue transferir. Mas quando é corretora de investimentos, tu só consegue transferir de tu para ti mesmo. Então, o Bruno vai fazer uma transferência lá para a corretora, tu só consegue em teu nome para o teu nome. Então, os recursos que eu faço a gestão fica 100% em nome do cliente, nada passa por mim, e eu só tenho uma autorização para alocar. Isso até é bom, porque dá muita segurança e transparência para o processo. Porque eu sempre deixo o meu cliente alerta. Se algum dia o recurso não ficar em suas mãos, não ficar em seu nome ou seu CNPJ, desconfie. Tem alguma coisa errada, porque por que tem que ficar em nome de terceiro? Nunca ficou, né? E geralmente quando é pirâmide, quando é fraude, quando é golpe, geralmente não fica em nome no terceiro. É no terceiro que tu só vê via um aplicativo lá que tu tem um login e senha. Então, mas o dinheiro não está em teu nome. Então, o lado bom de hoje, as corretoras, é que por lei elas são obrigadas, elas não podem transferir recursos para terceiro. Então, só se tu vai resgatar da corretora, se alguém fraudar a tua senha e quiser resgatar tudo, ela não consegue transferir para outra pessoa, somente para ti. Somente para o teu CPF e para a tua conta cadastrada. Bom. Então isso é bom que dá muita segurança para esse processo. Daí o cara confia, porque ele viu, tá no nome dele, né? Não vai ser um cara aleatório, ou até, tipo, mesmo tu alocando de um cliente, não vai ser o teu nome, vai ser sempre o dele. Sim, exatamente, porque se o dinheiro tá no nome do cliente, ele não pode simplesmente pegar o dinheiro para ele e fugir. Não tem como, o dinheiro não é dele, né? Sim. Então, no momento, como tu falou, no momento que tem essa transferência de patrimônio de um nome para o outro, aí começa a ficar perigoso o negócio. O negócio é muito confiável lá. E isso é muito bom, porque aí com a CGA eu tenho um login meu de usuário, o cliente fica com o login e senha dele, obviamente, e aí eu tenho o poder para ir lá fazer locação, eu não preciso me envolver com senha de cliente, o cliente tem o seu login e senha, ele acompanha tudo 24 horas por dia e a gente ele tem total segurança que os recursos estão no nome dele. Inclusive, falando um pouco de segurança, quando a gente investe via uma corretora de investimento, por exemplo, eu uso bastante a Orama, que é a corretora que eu trabalho bastante. Os recursos estão lá na Orama, só que a corretora é só um intermediador. O dinheiro não fica na corretora, é como se fosse um corretor de imóveis. Quando tu vai comprar um imóvel, o corretor de imóveis ele intermedia, mas não passa nada em nome dele, não fica em nome dele. O que certifica que o imóvel está em teu nome é a matrícula no CRI. A mesma coisa é com a corretora. Então a corretora é só um intermediador, ela é como se fosse o distribuidor de produtos. Mas se eu vou investir em renda fixa, o dinheiro vai estar lá na CETIP, em meu nome, e o destino final está no CDB, talvez do banco BTG, do banco BMG, do banco que a gente está investindo. Mas não fica na corretora. Se a gente investir no fundo, vai estar no fundo de investimento. Se a gente investir na bolsa de valores, vai estar na B3. Não vai ficar na corretora. Então a corretora é só um intermediador. Então isso é bom que se a corretora quebrar, simplesmente pega teus ativos, tua cesta de ativos e joga para outra corretora. Faz uma portabilidade. Faz a portabilidade, que hoje é muito simples, é um processo que roda muito fácil. Então, isso também é importante frisar, que a corretora, tu não fica com o risco da corretora, tu fica com o risco do ativo que tu está investindo. Aí sim, tu tem que ver onde está investindo, né? Mas tu não fica com o risco da corretora. Então, hoje ainda tem, fazendo um pouquinho panorama, hoje ainda 90% do recurso financeiro do brasileiro estão nos bancões. Olha o tamanho da oportunidade que eu enxergo. Pensa, nos Estados Unidos, hoje aproximadamente 90% é independente e 10% em bancos. Eu não tenho o número preciso, mas é aproximadamente isso. Tá? 90% está no mercado independente e 10% está nos bancões. Aqui está o contrário.
Então eu vejo que Tem muita é um caminho muito grande para o cara trazer esse dinheiro do bancão e realmente ir em quem é independente, quem está alinhado com o cliente e que, consequentemente, consegue entregar melhores retornos. Né? Uma carteira mais alinhada, consegue medir o risco melhor, gestores independentes, 100% focados nisso. Então, eu tenho a visão que é um mercado que tende a cada vez mais sair do bancão e ir para o independente. E isso tem um movimento que tem acontecido muito fortemente, principalmente pela XP, né? Assim, Sim. Hoje é difícil tu falar com uma pessoa que investe e não tem conta XP. Então é um mercado que... E ainda tem 90% do bancão. Então imagina o tamanho da oportunidade que tem nesse mercado. E eu como atuando no modelo de gestor ou consultor também, que seria um modelo mais alinhado, mas eu atuo no modelo de gestor, eu acredito que eu tendo a ser um mercado que mais vai crescer ali na frente. Talvez de momento cresce o assessor, que é o primeiro passo que o cara sai do banco, mas o segundo passo o cara vê, ali ainda tem o conflito, eu posso melhorar ainda mais. Aí vem todo mundo para esse modelo, que é o modelo de gestor. Então eu vejo um caminho belo pela frente, acho que tem uma oportunidade gigante nesse mercado. É bem uma mudança de cultura, na real, né? De pensamento, o que vou fazer com o meu dinheiro? Agora tá vindo muito essa crescente de, vou tirar do banco. Aí depois que sair essa cultura, por exemplo, vai pensar, tá, agora que eu tirei do banco, onde é o melhor lugar para eu colocar? Com segurança, né? Estando comigo. Então é bem o que tu falou, assessor e é interessante que o bagulho do assessor e gestor, que nem tu falou, abre aquela parada de tipo, na cabeça do gestor e na cabeça do assessor. O assessor tem duas perguntas ali na cabeça dele. Onde coloco o dinheiro, como eu vou me beneficiar? Tipo, vai ser isso. Na cabeça do gestor é onde coloco o dinheiro. Porque o objetivo é fazer o cliente crescer, né? Perfeito. O único objetivo é fazer o cliente crescer. Porque ele não vai ganhar de outra maneira. Cara, essa reflexão é muito boa e eu acho que é um desafio constante do assessor. Assim, porque o assessor que é bom, tem muito assessor bom, tá? O assessor que é bom, ele tem que dosar, eu não posso querer ganhar muito em cima desse cliente, querer só eu ganhar, ele também tem que ter uma boa rentabilidade. Então eu tenho que equilibrar o conflito com a boa rentabilidade. Só que aqui, no meu modelo, é inquestionável isso. Eu não tenho que equilibrar, eu tenho que realmente só entregar o melhor para o cliente. Eu vou cobrar dele independente onde eu for alocar. A pergunta nem vem à cabeça, né? Tipo, só fica, vamos fazer sucesso. Gostei muito dessa reflexão, é bem isso. Ele lá tem talvez um diabinho e tem os dois anjinhos, né? Então, eu vou ter que equilibrar, porque se eu for demais no diabinho, talvez a rentabilidade desse cara vai ficar muito ruim e ali eu vou perder o cliente. Então, mas eu não tenho nada desse conflito, eu vou realmente buscar o que é melhor para ele. Sim. Então, a minha visão no mundo dos investimentos, isso muda o jogo. Eu trago uma reflexão aqui. Esses dias eu estava olhando, eu não lembro de qual bancão específico que era, mas o mesmo banco, ele tem 3 fundos de investimentos assim, de renda fixa que investem no mesmo lugar. A diferença entre os fundos são, um tem taxa de administração de 0,3% ao ano, o outro tem taxa de administração 1% e o outro tem taxa de administração de 2% ao ano. Para vocês terem uma noção, qual desses fundos é o maior? O de 2%. Por quê? Porque o gerente do banco está vendendo esse fundo, não porque o investidor procurou, esse é o melhor. Os 3 investem no mesmo... O investidor não sabe até, né? Os 3 investem no mesmo lugar e os 3 estão na mesma instituição financeira. Só que esse primeiro aqui, nunca o gerente vai te oferecer, assim, talvez até vá, mas aqui ele ganha a comissão ou a remuneração, o resultado que ele gera para a agência é muito baixo. Baixíssimo. Então, é engraçado e que são fundos iguais. Os 3 fundos são iguais. O que muda é simplesmente a taxa de administração. Isso acontece, acontece em qualquer um dos bancões. Se tu for pegar qualquer um deles, tu vai ver lá que tem um fundo que cobra menos taxa de administração, que cobra um pouquinho mais, e o maior de todos geralmente é o que mais cobra. Então, aqui na minha visão, deixa nítido o grande conflito de interesse. Sim. Porque aí talvez até tenha um produto melhor lá para ti no banco. Só que muitas vezes não chega na ponta. O cara não te oferece. Ou tu tem que saber muito, entender dos produtos e procurar, entender que aquele realmente é o mesmo, ou senão dificilmente tu vai investir num bom ativo que talvez até teria no bancão. Sim. Só que não chega para ti. E que geralmente não acontece, né? Porque se alguém procura alguém para administrar o dinheiro, por exemplo, um assessor que vai fazer ali, vai te indicar os melhores investimentos, o objetivo é ele ter o conhecimento maior que o teu para ti poder não se preocupar com aquilo, né? Concordo. Aí no momento que ele tem maior conhecimento e ganha vantagem sobre ti, ele te vê como uma isca, o que ele faz? Vai lá e fisga, né? Ele pega o teu dinheiro e faz esses movimentos que tu disse. E é a mesma coisa, quando o cara faz muitas movimentações, ele acaba ganhando mais. Porque ele investe num fundo que tem uma comissão para ele maior,
depois ele muda para outros que tem outra maior ainda, aí vem uma outra oportunidade, aí ele sempre vem com aquelas coisas lá do filme do Lobo de Wall Street, que naquele telefonema que ele faz... Aquele scriptzinho. Aquele telefonema que ele faz que todo mundo fica olhando para ele, que ele pega e fala assim, não, mas é o melhor ações, não sei o que, tá entrando agora, aquilo lá é um pela baba, entendeu? Aconteceu isso aqui. E ele ganha 50%, né? No filme ele ganha 50%. Enquanto antes ele ganhava 0,5%. Para começar a ganhar 50%. Cara, é basicamente isso aí. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo do conflito da indústria. Então, por isso que tem que ter muita... Eu acho que tem que ser muito polido na hora de escolher o profissional que vai te atender. Tem assessor bom, óbvio. Tem gerente de banco bom. Até os bancos estão melhorando, porque eles estão vendo que estão perdendo muito cliente. Então, eles estão tendo que melhorar. Então, mas tu tem que escolher muito bem essa pessoa que faz a tua consultoria, a tua gestão ou o teu assessor. Porque é aqui que faz a diferença. Porque os produtos são muito similares. Se eu vou acessar pela XP, pelo BTG, pela Orma, os produtos em si são muito similares. Vai mudar muito pouco. Agora, como eu vou montar a carteira do cara? Como eu vou montar o portfólio perfeito? Como eu vou escolher os fundos de ações? Isso faz muita diferença. Qual ativo eu vou escolher? Qual CDB eu vou comprar? Qual LCA eu vou comprar? Qual título privado eu vou ficar de fora porque tem muito risco? Então, isso faz muita diferença. E é justamente nisso, nessa diferença, é que vem muita pressão, né? Tipo, tu tá assim, pô, ele tá dependendo de mim, o cliente tá dependendo de mim, eu tenho que escolher certo. Tu sente muito essa pressão no dia a dia, tipo, pô, vou tomar essa decisão. Tá, mas é o certo, tipo, pô, será que o meu cliente vai ficar tranquilo com essa decisão? Antes de responder, pensa assim, Brunão. Pensa assim, ó. Eu vou dar uma reflexão, tá? Pensa assim, ó. Tu tem lá R$1 milhão, teu, tá? Tu trabalhou, conseguiu esse dinheiro. Aí tu investe esse dinheiro. Investe na bolsa de valores. Tu sabe que a bolsa de valores é volátil, uma hora cai, tu pode perder um pouco, outra hora sobe bastante, outra hora pode cair mais, vem uma pandemia, cai bastante, né? Tu sabe disso, tu tá de acordo com esse risco, né? Agora imagina tu ter 100 milhões que não são teu, não é nada teu, entendeu? Não é nada teu, mas tu tem posse daquilo. Não seria posse, né? Mas tu administra aquilo. Tu tem autorização para mexer naquilo. Na verdade, tu é o único além do dono da própria pessoa. Da própria pessoa. Mas tu é ali uma das únicas pessoas autorizadas a mexer com aquele dinheiro e daí de repente aquele dinheiro cai 10%. Entendeu? Imagina 10 milhões cair 10%. O cara perde 1 milhão. Sabe? Só traga essa reflexão. Eu acho que já auto-responde. Não, a pergunta não é se sente pressão. É claro que sente, mas como que tu lida com isso? Esse que é o ponto. Eu acho que ali é o meu grande desafio, porque uma coisa é quando tu lida com o teu portfólio. O meu portfólio, eu sou um perfil até arrojado. Se eu vejo meu portfólio na pandemia cair 50%, cara, tranquilo. Segue o jogo, tudo bem. Óbvio que a gente sente, não dá pra dizer que a gente não sente, mas é o teu, a responsabilidade é tua, tudo certo. Mas agora, quando é um dinheiro do cliente, é diferente. Eu sinto muito mais quando é a perda do cliente. Se cai 1% minha carteira, eu não sinto nada. Se cai 1% da carteira do cliente, opa, como é que eu melhoro aqui? O que aconteceu? O que eu posso tirar de aprendizado? Então, tem essa pressão e ao mesmo tempo tu tem que... Como é que tu supre essa pressão? Primeiro, eu diria que tem duas pressões, tá? A primeira pressão é essa pressão de cuidar do dinheiro do outro. Assim, que o dinheiro é algo muito valioso. Então, eu tenho uma pressão minha que eu me cobro muito por entregar sempre o melhor para esse cara. Então, acho que essa é a primeira pressão que a gente tem. E a segunda, muitas vezes, é que esse investidor é curto prazista. Então, tem a pressão minha de me cobrar do cliente e tem a segunda pressão que muitas vezes vem do cliente daí, de o cliente ser curto prazista. Muitas vezes querer olhar a rentabilidade de um mês. E muitas vezes em um mês, cara, não é... A tua carteira em 12 meses pode performar super bem, mas em um mês ela pode ir mal. A gente está com renda variável. Agora, por exemplo, nos 2 primeiros meses do ano, a renda variável exterior despencou. Então, acaba afetando um pouco a carteira. Talvez a pressão por resultado de curto prazista, que o investidor brasileiro, ele é curto prazista, é a pressão que eu sinto do que vem do cliente. Então, eu tenho a pressão que eu me cobrar do recurso do cliente e a pressão que vem dele de olhar curto prazo demais. E como a gente supre? Cara, é muito estratégia bem elaborada. Meditação. Não, aqui, não, o primeiro ponto, cara, tem que tirar sempre aprendizado das crises, do que aconteceu, sempre estudar bastante. Na minha cabeça agora eu só trabalho com investimentos, eu vou ser o melhor no meu ramo. Eu sou o melhor. Eu vou estudar um monte, eu vou aprender muito, eu vou saber escolher os melhores fundos, vou conversar com muito gestor para ser o melhor aqui e focar 100%. Então,
Quando eu estou muito confortável com o modelo de asset allocation, modelo de portfólio, com a carteira que eu construí para o cliente, eu diminuo essa minha pressão. E agora, do cliente, é muito de ele estar bem ciente da estratégia. De ele entender, aí é a grande tarefa do gestor é equilibrar esses dois pontos. Primeiro, é o apetite de risco do cliente e com os ativos que vão ser balanceados para o cenário que vai vir na frente. O que eu quero dizer com isso? Eu pegar um cliente que topa um risco máximo de X e montar uma carteira em que ele não vai ter um risco maior que X. Porque esse cara vai ficar muito desconfortável. Só que o grande desafio é identificar corretamente isso aqui. Porque muitas vezes o cliente acha que ele é mais arrojado. Então, como está tudo subindo, é muito fácil tu ser mais arrojado, ser mais agressivo. Tu pensa que vai subir. Então, eu acho que o grande desafio é tu identificar corretamente esse perfil de risco do cliente e montar um portfólio adequado para ele. Porque todo mundo quer maximizar o retorno. O objetivo aqui de uma carteira é maximizar o retorno para o cliente. A gente quer o máximo de retorno diante do risco, volatilidade que esse cliente tolera. Esse é o meu objetivo. É montar a melhor carteira para esse cara diante de um risco que ele aceita correr. Tem cliente que não aceita correr risco nenhum. Então, tu vai montar a carteira 100% renda fixa. Tem cliente que vê o portfólio cair 10% e está tranquilo. Então, para esse cliente, tu pode colocar mais renda variável. Então, tu vai ter que montar sempre o portfólio adequado para o cliente. Então, uma forma até, voltando àquela de antes, de reduzir a pressão do curto prazo e a pressão, muitas vezes, do cliente de resultado, é tu montar uma carteira que seja adequada para o cliente. Porque tem cliente que vai ganhar... Se tu montou um cliente que ele é conservador e tu montou uma carteira de forma arrojada, talvez esse cliente ele vai ganhar 6 meses um monte, 1 mês ruim. Esse cara talvez vai afetar o sono dele, ou talvez ele não vai se sentir confortável porque ele está tomando risco demais. Mesmo que a carteira dele em 6 meses esteja muito melhor do que estaria na conservadora. Mas o perfil de risco desse cliente é um perfil conservador. Então, tu tem que sempre montar a carteira de acordo com o perfil do cliente. Então, eu me cobro muito e aí, naquela pressão que a gente falou antes, eu acabo até sendo mais cauteloso com meus clientes. Então, se eu vejo que um cliente é mais conservador, eu já baixo um pouquinho a régua. Talvez se um cliente que eu ia 30% em renda variável, talvez eu vou 20%. Vamos começar um pouquinho mais cauteloso, até para ir entendendo e nas revisões a gente ir adequando. Sim. Porque para subir 10 ou reduzir 10, a gente consegue mexer rápido. Agora, o que eu não posso é estar com uma carteira desalinhada no momento de estresse, porque aí esse cara sente muito. Então, eu acho que é muito um trabalho, que aí entra bastante o trabalho de gestor, que é montar o portfólio adequado para esse cliente, para maximizar o retorno e ter uma volatilidade que ele se sente confortável. E quando eu digo volatilidade, é queda. Porque em algum momento, volatilidade se mede com queda. Não? Assim, qual é o teu apetite para risco? Se mede pedindo na prática. Se cai 10% da tua carteira, tu está tranquilo? Então, tu vê teu perfil de risco, não é quanto tu quer ganhar e tal. Tu vê na volatilidade e na queda. Sim. Então, quando eu falo volatilidade, é assim, a gente tolera pouca volatilidade, em algum momento tua carteira vai cair 3%. Tu tá tranquilo? Opa, tô tranquilo. Não, então a gente pode ir tranquilo numa carteira 20-80, 80% renda fixa, 20% renda variável. Então, acho que o grande desafio é montar a carteira adequada para o cliente. E aí eu acho que é um grande diferencial também do trabalho de gestor e consultor. Sim. Por quê? Porque a gente monta a carteira para o cliente, monta a carteira como um todo. Enquanto muitas vezes o assessor e o gerente de banco, ele está só distribuindo o produto. Ele não quer saber se o cliente precisa mais renda variável ou menos, ou se vai ter... Ele só distribui. O drawdown seria o máximo de perda da carteira, vai ser maior. Se a volatilidade da carteira vai ser maior, se ele colocar esse ativo. Muitas vezes ele quer só distribuir. Esse cliente talvez pode querer esse produto e eu vou ganhar 1% se eu vender esse produto e eu vou oferecer para ele, 2%. Então eu vou ligar para ele e vou ofertar e nem estou olhando a carteira dele, se comporta mais ou menos renda variável. Então, para mim, isso é um grande problema. Então, a minha tarefa é montar sempre a carteira adequada para cada perfil de investidor. Então, acho que esse é o grande desafio. E é uma forma que, respondendo também adiante, que reduz a pressão. No momento que tu tem uma carteira adequada, o cliente está tranquilo. E a maioria das vezes que eu me senti pressionado, assim, a carteira do cliente está caindo 2%, assim, está me incomodando, eu falei com o cliente não estava incomodando. Porque a carteira estava adequada ao perfil dele. Então, eu estava sofrendo porque, é recurso de terceiro. Sim, então, eu também tenho um aprendizado aqui no meio. Hoje eu já lido muito melhor do que lidava no início, quando eu comecei. Então, porque essa pressão por entregar o resultado para o outro, a responsabilidade, faz com que muitas vezes tu tem que ter um mental bom, né?
Então, mas eu acredito que tendo a carteira alinhada com o perfil dele, a gente supre essa lacuna. E tem algum procedimento, por exemplo, para entender qual tipo de investidor a pessoa é? Tem alguma coisa que tu faz, tipo uma série de perguntas, série de situações que tu faz pro investidor, tipo, pro cliente, para entender o perfil dele? Ou Na tu vai pegando? é um monte de pergunta. É obrigatório. Sempre que tu abre conta numa corretora, tu obrigatoriamente tem que fazer o questionário, que é o questionário de perfil de risco. Isso. Particularmente, não acho que é o melhor dos processos, mas acho que é um bom caminho, assim. É um filtro, né? É um filtro que ele vai te dizer o que tu conhece do mundo dos investimentos. Quanto mais tu conhece, em Mais tese, mais arrojado, apetite tu sim, tem. Que não necessariamente quer dizer isso. Se tu tem um profissional bom, talvez tu tenha apetite para risco, só talvez tu não conheça, né? Sim. Então, mas tem lá um questionário, sim, que te dá um perfil de risco. Mas particularmente, eu gosto muito de medir por volatilidade e drawdown. O que é volatilidade? É quanto a carteira vai variar. Se tu pegar um ano, o que é o estimado daqui a um ano? É ter rendido 10%. Se a volatilidade do cara é 2%, provavelmente vai estar em 8 ou 12. Tá confortável? Beleza. Então tu consegue dosar. Agora a volatilidade 20, que é uma bolsa. Pô, daqui um ano pode estar menos 20 ou mais 20. Você está tranquilo? Opa, daí já é um negócio já diferente. Então, conforme então, e volatilidade e drawdown. O drawdown é o máximo de perda que o cara topa. O que se faz? Se faz um backtest e se joga aquela carteira do cara, que a gente está mandando para esse perfil. Num cenário de estresse, ou seja, deu tudo errado. Veio o Covid lá em fevereiro. Ninguém esperava, deu tudo errado. Quanto cai essa carteira? Então, um cenário de estresse, por exemplo, de uma carteira 70-30, 70% renda fixa e 30% renda variável, ela vai cair 10% no cenário de estresse. Pô, se tua carteira cair hoje 10%, como é que tu se sente? Então, como é que eu meço geralmente o perfil de risco do cliente? É com volatilidade. E com drawdown, com máximo de perda. Então, pedir pro cliente, pô, se cair 10% da tua carteira, tá tranquilo? Assim, a chance disso acontecer é rara. Mas pode acontecer. E se cair 10%, tu tá tranquilo? Então, muitas vezes o cara diz, opa, 10%... Então, muitas vezes eu faço a conta. O cara tem, sei lá, 1 milhão. Se tua carteira cair 100 mil esse mês, tu tá tranquilo? Assim, tu entende? Então tu vê que às vezes o cliente já, não, então talvez tua carteira não é 70-30. Talvez tua carteira tem que ser 80-20. E também tem outra questão de ver o perfil da carteira. Sim, a gente tem uma alocação estrutural que a gente monta pro cara. E aí tem uma alocação tática que a gente pode reduzir ou aumentar. Por exemplo... A gente está com 70% renda fixa, 30% renda variável, mas num cenário de estresse, ou num cenário, por exemplo, agora que a gente tem muita incerteza, tem muitas carteiras que eu reduzi realmente a renda variável para ficar mais confortável, porque a gente tem um cenário muito incerto pela frente. Então pode ter uma alocação tática ali que a gente ajusta. Mas, isso principalmente é a vantagem do gestor, né? Porque, por exemplo, um cliente, se colocando no lugar do cliente, ele não sabe que agora se ele está desligado com o mundo, assim, ele não sabe que agora é um cenário de muita incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe que, né? Ele não tem muito, às vezes ele não tem essa visão de longo prazo também, ou de médio prazo. Acaba não tendo essa visão. E isso é a vantagem do assessor, do gestor. O assessor não tem isso. O assessor não faz isso, ele vende só o produto. O gestor, ele percebe o que está acontecendo no ciclo econômico, no mundo, no globo inteiro, ou no país, principalmente, e faz a alocação melhor de acordo com o risco e a volatilidade que o cliente tolera. Perfeito, cara. Acho que é uma boa colocação. Até acho que pode ter esse assessor que faz o trabalho assim bem feito. Pode, mas eu acho que é a exceção. Esse que é o grande problema. Por isso que eu acredito muito nesse modelo, em que realmente quando eu monto a carteira do cliente, a gente tem lá uma alocação estrutural e a gente pode sim aumentar ou dizer, a gente mantém um núcleo muito... a gente não faz mudança drástica porque eu não acredito que uma carteira que estava montada super bem 2 meses atrás, hoje não presta mais nada. Então eu não acredito em grandes movimentos. Mas daqui a pouco eu reduzir 10% em renda variável e colocar em renda fixa, eu acho que faz muito sentido. Aqueles movimentos estratégicos que não te dão uma vantagem agora, mas no futuro te dão. Isso, movimentos pontuais que se chamam de alocação tática. Sim. Tu não muda mais ou menos o teu escopo estratégico, mas tu faz uma alocação tática conforme algum momento. Então, minha visão, isso sim, em cenários, faz total sentido. Geralmente eu não mudo muito a estrutura. Sempre que eu tenho renda variável nos meus clientes, eu tenho exterior. Eu acho que é muito importante ter alocação no exterior. Um percentual menor do que Brasil, mas eu tenho. Então, eu não costumo mudar. Agora não vou ter mais nada no exterior. Até acho que o exterior, por exemplo, hoje estaria esticado. Tem mais upside aqui? Acho que tem. Mas eu não tenho uma bola de cristal que eu vou adivinhar que vai ser realmente o Brasil a bola da vez. Acho que está sendo, acho que está, mas que vai continuar? Possivelmente, vai, mas talvez eu estou errado. Então eu não posso investir
acreditando que eu vou estar certo no cenário. Então eu não tento prever exatamente o cenário econômico. Eu tento, eu sei que aquele tem chance de acontecer, então eu preparo a carteira. Mas eu não vou investir acreditando que eu sei exatamente o que vai acontecer daqui 6 meses, porque na verdade eu não sei. Não sabe. É só pegar os economistas, todo final de ano eles fazem uma projeção de quanto vai ser a economia no que vem, quanto vai ser o desemprego, quanto vai ser a inflação. Tudo erra. E erram todo ano. Tudo erra. Então todo ano eles erram. Então é difícil prever. Prever o dólar. Quem que esperava que o dólar ia estar no patamar que está agora? Pede em dezembro para qualquer um. Isso que tu falou no patamar que tá agora, isso é engraçado que a gente tá gravando isso aqui, vai sair daqui mais ou menos 1,5, 2 semanas, tá ligado? Pode ser que já subiu de volta, tá ligado? Pode ser que já tenha mudado. Tipo, em 2 semanas. Pode ser que já tinha mudado tudo e tudo que vocês falaram. A gente viu o cenário recentemente alterando completamente o cenário brasileiro em 2, 3 meses. O cenário mudou completamente de 0 para 10. Ou de 10 para 0, né? E dezembro a gente era o patinho feio no mundo global, a nossa bolsa era o patinho feio e agora a gente é a bola da vez. Esse ano a gente é a bolsa que mais sobe no mundo. Então, a moeda que mais se valorizou em no dólar, mundo. né? E somando em dólar mais a valorização da nossa bolsa. Então, o cenário muda muito rápido. Talvez daqui a pouco sobe demais os juros lá fora e muda totalmente de novo. Então, não sabe exatamente o que vai acontecer. Como eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu preparo uma carteira que vai surfar bem tanto um cenário como o outro. Obviamente, eu faço alocações táticas conforme o cenário que tem mais chance de acontecer, mas eu não tento prever exatamente o que vai acontecer porque eu não consigo. É aquela questão, tu primeiro estuda os pontos bons de onde alocar o dinheiro de algum cliente, faz o estudo ali que tu tem em cima daquilo e depois, ao invés de tu ficar reafirmando aquilo que tu já sabe, ficar lendo artigos mostrando que aquele fundo é bom, não, tu vai atrás dos erros, dos problemas que tem aqueles fundos. Aqueles títulos, enfim, né? No geral. Primeiro tu faz aquela análise boa. Então tu sabe que aquilo lá é um fundo bom, é um lugar para alocar o dinheiro, é um lugar bacana, que vai trazer um bom retorno, olhando de lado o risco. E depois disso, tu acaba fazendo análise negativa, né? Olhando todos os pontos negativos daquele título. Perfeito. Eu acho que faz total diferença a gente analisar, especialmente, eu sempre me cobro muito de conhecer a fundo os ativos que eu estou investindo. Então, quando eu falo aquele balanço, de montar o portfólio ideal, descobrir qual vai ser a alocação. Aí tem um outro trabalho, que é um trabalho muito forte, de escolher cada ativo. Porque tu vai lá na plataforma, tu tem 1000 fundos para te investir. Qual é o melhor fundo? Tem que saber escolher. Sim, tem que saber escolher. Então, aqui tem um trabalho muito diligente de muita research independente que eu uso de base, muita conversa com os gestores, a gente faz muitos vídeos com esses gestores para entender o portfólio, para entender a fundo. Para mim, na hora que eu estiver falando com o meu cliente, eu tenho a convicção de por que eu estou dizendo para ele nesse fundo, ou lá fora no S&P, por que aquela alocação, para que ele entenda exatamente por que a gente está fazendo X estratégia na carteira e escolhendo X ativo. Então aqui tem um trabalho muito diligente de realmente escolher de forma independente, sem conflito, os ativos que, na minha visão, vão performar melhor naquela classe. Em ações. Qual tu acha que é o melhor fundo que vai gerir? Faz um backtest, uma análise quantitativa para trás, analisando quais fundos que superam o Bovespa. Se eles não superar o mercado, aí não faz sentido investir num fundo que perde para o mercado. Então, primeira coisa, tu já exclui um monte na análise quantitativa. Depois tu faz uma análise qualitativa de conhecer a gestão. Como é que eles investem? Certo? Por exemplo, eu não sou muito fã de day trade, de gráfico. Se o fundo, mesmo que ele tenha superado o benchmark, o Ibovespa, se ele faz isso, dificilmente, raro, às vezes eu vou investir porque está contra o que eu acredito. Eu não acredito naquele modelo. Talvez ele tenha tido sorte em um X período, pode ser algo assim. Ou talvez ele consiga realmente, mas eu sou um cara que sou mais fundamentalista. Então eu vou procurar, dentre aqueles fundos que superam o Ibovespa, vou procurar fundos que são bem geridos e que têm a filosofia que eu acredito que é o de sucesso, que é buscar empresas para ser sócio, buscar empresas lucrativas, os fundos independentes que têm uma equipe 100% dedicada a entender a vírgula de cada empresa, por que aquela empresa vai crescer, por que as margens delas estão boas. Então, isso, na minha visão, faz muita diferença. E esse é um trabalho muito diligente que a gente tem de conhecer todos os fundos que a gente coloca em carteira para a gente, porque também é outro amenizador da pressão que eu falei lá antes. No momento que eu sei exatamente onde eu estou investindo, como está meu asset allocation, que eu sei que pode ter um mês ruim, mas eu confio muito naqueles gestores, naqueles caras que estão investindo, a tendência é que médio prazo, tudo
se acomode e volte a ter uma boa rentabilidade. Sim, perfeito. E aquela, né, cara, isso uma coisa que eu aprendi na prática, que antes eu não fazia ideia, né, porque a gente vai adquirindo conhecimento na prática, falando de fundo de ações. A maioria deles se vende da mesma maneira. Eles se vendem, a maioria todos da mesma maneira, com as mesmas palavras, alguns usam até as mesmas palavras, mas todos se vendem da mesma maneira. Então tu olha assim, então todo fundo é igual. Tu não faz diferença em investir em A ou em B. Mas aí foi com a prática que eu aprendi. Eles se vendem da mesma maneira, mas não é nenhum igual. Nenhum investe na mesma coisa que o outro investe. Perfeito. E a gente tem que ver... Por isso que é muito importante essas análises. Eu gosto muito das análises já de research independentes, porque eles já fazem esse trabalho de ir lá e pegar as vírgulas. Então eu não pego análise de bancões, eu pego análise de research independentes para me dar base. E depois sim a gente vai conversar. E nessa conversa com os gestores, com o fundo que a gente investe, a gente tem que entender algo a mais. Eu sempre digo, o que são uma partnership, que são fundamentalistas. É o mesmo discurso todos. Mas agora, o que tua estratégia tem de diferente? O que tu faz de diferente? Tem que entender por que eles vão se destacar, o que eles têm realmente de diferente das outras, que eles vão ter uma melhor rentabilidade lá na frente. Sim. Então, esse trabalho, acho que faz de capturar isso, acho que é um trabalho até difícil, mas que faz toda a diferença. De tu estar posicionado em bons gestores, em bons fundos, em bons ativos. Sim, e já que a gente já começou a falar de ações e fundos de ações, aproveitando, te fazendo uma pergunta, assim, hoje tu prefere ações ou fundo de ações? E também, já aproveita e explica como é que funciona um fundo de ação. Né? Já ia pedir. Diferença, claro. Basicamente, a primeira diferença. Então, a diferença entre um fundo de ações e ações tu entra no teu home broker, que é lá no teu banco, e tu vai lá e pode comprar uma empresa específica. Você vai ser sócio daquela empresa. Vou comprar uma ação da Magazine Luiza. Vai ser sócio da Magazine Luiza. Magazine Luiza, patrocina nós. Boa sorte. Patrocina nós. Que esse ano tá sofrendo bastante. Eu não sei se tu quer um patrocínio desses, né? Tô brincando. A gente vai fazer ele subir, pô. Agora trouxe um ponto legal. Aí tu vai ser sócio da Magazine Luiza, ou de um banco, ou do que for. Tu vai lá com o código, com o ticker da empresa e tu se torna sócio daquela empresa. E vai ter direito a dividendos, ou tu ganha dinheiro com dividendos, ou vendendo por um preço maior com valorização das ações. Tá. O segundo passo, o fundo de ações, então, não o segundo passo, você vai delegar para um gestor, similar ao Heitor, só que é um cara que só foca em ações. Eu sou um gestor que foca em asset allocation. Então, asset allocation é gestão de ativos, montagem da carteira para o cliente. É escolher os melhores ativos, melhores classes, um portfólio para o perfil adequado desse cliente. Enquanto o gestor de ações, que é o fundo de ações, o trabalho dele é escolher as melhores ações. Então, eu delego para esse cara e vai de encontro ao que eu penso. Eu tenho que ser especialista. Então, eu vou ser o melhor gestor de alocação de ativos, mas o stock picker lá, o cara que vai escolher os ativos, eu vou delegar para um terceiro, independente, que eu entendo que vai fazer melhor que eu, que vai fazer melhor que a média do brasileiro. Então é isso que eu faço. Na parte que eu invisto em ações, eu delego para esse fundo de ações, que ele vai lá e vai selecionar as melhores empresas, vai conhecer a fundo, vai fazer todo o trabalho de diligência e ele vai me cobrar uma taxa para fazer essa gestão. Então, eu invisto via fundos de ações para meus clientes, não invisto direto em ações. Eu até tenho um estudo disso. A minha carteira que eu fazia stock picking no passado, eu superava o Ibovespa. Mas os bons fundos de ações que eu agora coloco na carteira dos meus clientes, eles superam em muito mais. Ou seja, é aquele trabalho, eu estou fazendo um trabalho aqui diligente, eu estou estudando um monte de empresa, eu estou lendo balanço, estudando os resultados, tenho que me dedicar um esforço do caramba e eu não estou gerando mais resultado que uns caras independentes bem escolhidos. Será que vale a pena fazer isso? Será que não vale a pena? E será que eu vou superar? Porque a gente tem muito viés da gente achar que a gente é acima da média. Então eu acho que eu escolho melhor ações que a média. Sim. Mas, cara, será que realmente eu escolho? Será que eu não vou tomar risco demais? Será que talvez eu não vou concentrar meu portfólio demais em small caps? Então eu prefiro, sim, delegar para esse cara aqui que ele tem uma diligência muito grande em medir o risco, medir volatilidade, saber escolher as empresas. Eles conhecem o cara do financeiro, conhecem o conselho, conhecem por que a empresa está crescendo, sabem a vírgula lá de dentro. Será que eu vou ter mais acesso do que eles, que tem uma equipe lá com 10 analistas só fazendo isso? Eles também pensam, ninguém vai escolher melhor que eu.
Só que eles talvez estejam certo. Só que eles talvez estejam acima da média. A chance dele estar certo é maior. É isso aí, a chance dele estar acima da média é maior que a minha. Então, pô, eu delego pro esse cara de fundações. E isso até foi uma virada grande de chave que eu fiz, que quando eu passei para esse universo, eu disse, pô, não faz sentido. Não faz. Porque eu não vou conseguir. E se eu for, tá bom, eu vou querer eu escolher as ações. Será que eu vou conseguir montar uma equipe que vai bater bons fundos? Ah, é difícil. Provavelmente não. Porque nesse universo de fundos, aqui já teve um viés de sobrevivência, ou seja, os ruins já foram embora. Então, na hora de escolher o fundo aqui, tu já acaba tendo uma seleção que só de colocar num backtest para trás, analisando volatilidade, analisando gestão, tu já elimina um monte. Então, tu realmente vai estar filtrando para buscar os melhores. Então, tu consegue criar filtros em que a chance de estar escolhendo os melhores é muito grande. Sim. Por exemplo, a gente tem 2 fundos que a gente usa em nossa carteira, que se tu pegar qualquer janela de 3 anos, qualquer janela, assim, ou seja, o fundo... Não é uma janela, tá, Brunão? Qualquer janela ele falou aqui, né? Não é uma janela, um período de tempo. Se tu pegar... Eu não sabia. Tô brincando. O fundo, digamos, tem 10 anos de existência. Se tu pegar qualquer janela de 3 anos, ou seja, o investidor entrou em qualquer momento desse fundo e olhar 3 anos para frente, ele sempre ganhou do Ibovespa. Então, pô, isso é uma métrica quântica que a gente usa muito em fazer análise desse fundo. Para saber, pô, é um fundo que realmente bate o benchmark. Em qualquer período de tempo, o investidor que ficou 3 anos nesse fundo, ele ganhou do Ibovespa. Agora, num mês, é muito aleatório. Tá? Num mês, muitas vezes, um fundo não ganha do Ibovespa. Tem fundo que sim, ganha na maior parte do tempo? Tem. Mas em 100% das janelas, que nem, por exemplo, esse fundo, exemplo que eu citei em 3 anos, em um mês não é 100%. Em um mês, talvez seja 60%. Mas se colocar a janela de 3 anos, 100% do tempo ele bateu o Ibovespa. Ou seja, eles têm uma gestão que realmente eles conseguem performar o Ibovespa. Então isso é uma métrica que a gente usa lá. Na hora de escolher o fundo, pô, vamos pegar somente fundos que janelas de 3 anos superem o Ibovespa. Então, e é difícil, tá, tu encontrar fundos que em janelas longas superem o Ibovespa consistentemente. Tanto que tu falou que mexe com 2 só, né? Como? 2 fundos de ações. Não, esses são 2 exemplos. Geralmente em carteira eu tenho mais, tá? De ações eu gosto de ter 3 ou 4. Que não é muito, né? Que não é muito. Até se tu for lá, tem gente na indústria que sugere 7 ou 8. Eu já acho que diversifica demais. E aí tu não dilui risco, tu tá só diversificando demais, muitas vezes tu prejudica teu retorno. Então eu gosto de ter... Eu acho que ter 4 fundos de ações tu já tá com uma diversificação legal. Show. Então não são um número tão grande. E quando eu falo de investimento em ações, quando eu falo exterior, eu vou de forma passiva. O exterior, assim, o grosso do que eu invisto lá fora, eu coloco de forma passiva num índice que vai replicar o S&P 500. Assim, num fundo que vai replicar o S&P 500. Porque lá fora é muito difícil de bater o mercado, diferente do Brasil. No Brasil, tem estudo que muitos fundos independentes, a maioria dos fundos independentes, bate o Ibovespa a longo prazo. Lá fora, tem um estudo do John Bogle, que é o cara da Vanguard, que é um famoso pelos ETFs. ETFs é um fundo passivo, e que ele fez um estudo que em janelas longas, 98% dos fundos ativos não bateram os passivos lá nos Estados Unidos. 98%. Então, é um índice muito difícil de ser batido porque ele é muito eficiente lá. Ou seja, as empresas que dominam o mercado crescem muito e já têm uma participação maior no índice e, consequentemente, é um mercado bem mais eficiente que o nosso e tem muito mais dificuldade que bater. E tu tem um custo, né? Quando tu delega para um fundo, o fundo te cobra 2% de administração por ano. Então, ele, além de bater o Ibovespa, 2% é só de custo. Então, ele tem que sempre autoperformar mais do que os 2%. Então, é muito difícil lá fora para os fundos ativos superarem o Ibovespa. A gente tem até um que a gente coloca em carteira, que é um fundo misto, que ele tem um pouco lá fora e um pouco Brasil, que aí ele tem até um histórico que supera o S&P, só que é um histórico ainda curto, mas ele vem superando, mas é muito difícil. Então, o grosso eu sempre coloco vinculado de forma passiva, que eu acredito que é a melhor estratégia. Pega um fundo passivo mais barato, como se fosse um IVVB 11, e segue o baile, que é o melhor. Para investir lá fora, acho que é a melhor opção que tem. E comprar fundo é igual comprar ação? Comprar um fundo de ação é a mesma coisa que comprar um fundo de ação? Na prática, sim. Na prática, não. A ação, tu vai lá com o ticker, tu compra e tu tem liquidez em 2 dias. Ou seja, liquidez é no momento que eu quiser vender, eu vendo minha ação, em 2 dias o dinheiro está na minha conta. Fundos de ações,
tu investe na corretora, tu vai investir em um fundo, é muito mais fácil a declaração de imposto de renda, tem um lado bom que investir em fundos de ações, que tu não precisa fazer todo aquele controle de imposto de renda, que sim, é o fundo lá que faz, quando tu resgata ele já desconta, então tu não precisa fazer controle de imposto de renda, é muito mais simples, mas aí o fundo, quando tu investe, geralmente a liquidez é 30 dias, ou às vezes até mais. Então tem fundo que é 60 dias, tem fundo que é 90, então tu tem uma liquidez de resgate, caso tu precise do recurso, que é muito maior. Que é muito maior. Então é diferente. Na corretora lá tu investe, tem uma janela de fundos, ou tu tem um home broker que tu vai fazer o stock picking, escolher o teu ativo. Se tu escolhe o teu ativo, liquidez 2 dias, tu vai via fundos. A indústria costuma trabalhar com 30. Com 30, né? Geralmente Então, é 30. geralmente é de 30, então vai demorar 30 dias, eventualmente um resgate. E o que tu falou de fazer stock picking, será que realmente vale a pena eu ficar fazendo stock picking, montar uma equipe para fazer isso ou investir num fundo direto? A menos que tu tenha um cara que nem do Lobo de Wall Street, né? Que consegue ter resultado daquele tipo. Mas geralmente não acontece isso, né? Geralmente uma equipe de 20 pessoas que está trabalhando focado em um assunto vai performar muito melhor, né? Os melhores do setor estão lá trabalhando naquilo. Infelizmente, não tem como nem humanamente tu superar 20 pessoas trabalhando para o mesmo objetivo, né? E o que eu vejo, assim, a indústria ainda às vezes tem um preconceito com fundos de ações, porque tem muito fundo de ação ruim. Tem mais ruim do que bom. Tem mais ruim do que bom, esse é o problema. Então tem mais fundo de ações que não superam o Ibovespa. Tem muito fundo de ações que não superam o Ibovespa. Fundos de bancões geralmente não batem o Ibovespa. E aí tem uma estratégia também que o que os grandes players fazem? Eles criam 10 fundos de investimento de ações. Aí daqui 5 anos, um performou bem, os outros 9 foram maus. Esses 9 eles extinguem. Eles excluem isso. Só ficam aquele que tem histórico bom. Aí vai todo mundo aqui. Aí depois isso aqui começa talvez performar mal para frente e vai de novo naquele universo. Daí vai ter mais 4, vai criar mais 9, vai ficar sempre nessa ciranda. Então tem muito fundo de ações ruim que te cobra muita taxa de administração e não supera o Ibovespa no longo prazo. Então esse é o grande problema na indústria. Que daí muitas vezes a pessoa, se é para ir num fundo extremamente ruim, aí vai lá e faz por conta. Daqui a pouco tu tem mais chance do que ir num fundo, porque tem fundo tão ruim que talvez você tenha mais chance do que lá. Mas agora, se tu pegar fundos independentes, que é o que eu prezo, fundos independentes, bem geridos, com a filosofia que eu acredito, que é o value investing, que são fundos que geralmente investem um pouco em tecnologia, geralmente investem em empresas já lucrativas, geralmente é um foco mais no fundamento da empresa, por que ela está crescendo, por que ela é lucrativa, quais as margens, é um foco um pouquinho diferente. Então, se tu pegar esses fundos aqui, eu tenho certeza que bons fundos superam o Ibovespa. Então é muito melhor do que tu fazer por conta ou no fundo de bancão. Agora, muitas vezes tu vai comparar com um fundo ruim de ações, que tem muito, aí, às vezes é melhor realmente fazer por conta, que pode ser até melhor. Mas tem muito fundo na indústria que não supera o Ibovespa e mal gerido e cobra altas taxas. Para vocês terem uma noção, tem fundos passivos que cobram 3% de administração ao ano. Ou seja, pega teu dinheiro, investe aqui na Petro, só na Petro, mais nada, não tem gestão nenhuma, só pega teu dinheiro, investe na Petro e cobra 3% ao ano. Aí se cai 5% a ação, vai lá e compra Petro direto. Aí tu perde 7%, né? Mas é isso aí que acontece, cara, é complicado. E os fundos de ações, como disse, eles acabam sendo um facilitador também, né? Além de tu não ter que fazer aquele stock picking, tem a questão do imposto de renda, né? Porque quem faz imposto de renda de ação sabe que é complicado. Cara, imposto de renda, porque ações junta muita coisa no imposto de renda. Tu tem que fazer o bens e direitos, tu tem que fazer a distribuição de dividendos. Daí tem juros por capitais, que é 2 diferentes. E aí mais o ganho e perda que tu teve das operações que tu fez. Todo mês tu tem que fazer. Então, e ainda ali no meio tem um complicador que é o dedo duro lá, que é o IR, que fica retido, que tu tem que contabilizar lá certinho também. Então tu junta tudo, cara, é chato de fazer. Chato. Então o cara que tem muitas vezes um patrimônio não tão elevado, ele tem um trabalho do caramba, porque tu é obrigado a declarar, né? Sempre que tu tem ações, tu é obrigado a fazer declaração de imposto de renda e acaba às vezes te gerando um trabalho que é complicado demais e muitas vezes tu não tá superando o Ibovespa. Então, e tu comentou que investimento no exterior tu geralmente faz em ETF, né? Que é um investimento mais passivo. E aqui no Brasil, por que tu não faz esse mesmo tipo de investimento? Porque o Ibovespa nosso é concentrado. Quando eu digo que o Bovespa é o índice que mede, o nosso principal índice que mede nossa bolsa de valores, a valorização. Então, são as principais empresas do Brasil listadas na bolsa. O que acontece? O nosso índice ele é muito distorcido. Distorcido que eu digo, 60% do índice é commodity e bancão.
Pô, pensando para futuro, tu acha que será que commodity bancão é onde está o potencial de retorno? Não penso assim. Então, por isso que eu entendo que aqui os fundos independentes conseguem superar o Ibovespa. Entendi. Porque o Ibovespa é muito concentrado. No momento que ele é concentrado em commodity e bancão, ele fica muito à mercê desses dois. Por exemplo, esse ano, a Bolsa está andando bem porque commodity está andando super bem. Então, E a commodity tem grande participação na Bolsa. só Vale é 50% da alta do ano. Então, somente a Vale, que é uma empresa, 50% do que o índice subiu é em cima de uma empresa. É responsável, a Então, empresa é responsável. distorce demais. Por isso que eu acredito que bons fundos, eles superam o Ibovespa, porque nós temos essa deficiência, que o nosso mercado não é tão eficiente e a gente é concentrado demais. Principalmente se tu olhar assim, segmentos banco para longo prazo. Não acho que os bancos vão extinguir, mas eu não vejo crescimento de receitas, de lucros. A tendência é cada vez mais ter mais competição e saindo dos grandes bancos. Os grandes bancos têm um peso gigante na nossa bolsa. Aí commodity é muito atrelado a preço lá fora. Então, se o preço lá fora sobe, elas sobem. Se o preço lá fora cai, elas caem. Então, não tem muito... Muitas vezes a gestão não consegue... Se o preço lá fora despenca, a gestão vai ter prejuízo, a empresa vai ter prejuízo, muitas vezes, e não tem muito que a gestão pode fazer. Ela fica muito à mercê do preço lá de fora. Então, por isso que os fundos independentes da indústria eles conseguem performar o Ibovespa e geralmente eles têm participação menor nessas empresas, tanto commodity e bancão. Os fundos que a gente escolhe, geralmente eles têm posição menores tanto em commodity e em bancão. E aí eu acredito que nessa escolha de empresas muitas vezes menores ou de outros segmentos, eles conseguem capturar players que tendem a crescer muito. Então, ali que eles geram o alfa, que seria a diferença para o Ibovespa. Eles conseguem gerar um retorno acima do que o mercado gera. Então, Entendi. Essa é a minha E visão. um fundo de ação, ele trabalha com o dinheiro próprio? Por exemplo, de quem trabalha ali dentro? Ou ele trabalha com dinheiro de terceiros também? Geralmente, as assets, que são as gestoras, eles se vendem como partnership e que os partners eles têm recursos próprios investidos. Isso o mercado roda muito bem. Todos os fundos que a gente investe, que eu invisto na carteira dos nossos clientes, a gente só investe em fundos que os caras têm o próprio recurso. Porque não faz sentido o cara estar gerindo ali o recurso, E não acreditar no criar um próprio fundo, negócio, né? e ele não colocou nenhum pila lá. Pô. Então, não faz sentido. Então, a gente só investe em fundos que têm participação dos próprios gestores. E, geralmente, participação é relevante. Então, muitas vezes colocam simbólico alguns percentuais, então tem que ficar de olho, tem que tentar capturar isso. Mas o normal é, sim, as assets ter recurso próprio. Então, a gente conversou com uma gestora esses tempos e eles comentaram que, na média, os partners de lá têm mais de 70% do recurso próprio investido no próprio fundo. Pô, olha como os caras acreditam no próprio fundo. Sim. Mais de 70% dos patrimônios deles, provavelmente o resto deve ser de liquidez, né? Porque imagina, estão cada um com 70% em ações. Para tu ver como eles acreditam no fundo. Porque a gente sabe que esse fundo aqui gera bastante retorno a longo prazo. Então, isso aí nos chama muita atenção. Pô, quer dizer que realmente os caras são skin the game, os caras realmente confiam no fundo. Então, a maioria dos partners se vendem como são skin the game, tem recurso lá, mas tem que sempre ter um certo cuidado, Tem uma sempre diligência. um pulo do gato no meio. Aprofundar, ver se realmente é isso. Porque às vezes não é. Mas, Às vezes não é. Mas a minha visão é um diferencial muito grande. Pô, esse skin the game muda o jogo. Se o fundo tem... A gente tem muito fundo que a gente investe, que os principais cotistas são os próprios gestores. Então, pô, eu fico muito seguro. Se o principal cara do sócio do fundo é o gestor, quer dizer que ele confia demais na estratégia, ele realmente está all-in. Então, Sim, tal. me dá muita tranquilidade, mas tem que às vezes dosar, porque às vezes o mercado não divulga certinho, então às vezes tem uns que dizem que são, mas na verdade não são. Pode Então crer. tem que cuidar. Sabe que até, isso é legal agora trazendo, esse mesmo raciocínio vale para as ações, né? Assim, a gente está falando de fundo de ações aqui. Sim. Mas para as ações, as empresas são obrigadas a divulgar se o sócio, o dono ou os administradores têm ações e estão vendendo. Todo mês elas têm que fazer divulgar lá para a CVM, o sócio X vendeu tantas ações. E o mercado monitora. Sei lá, essa semana eu vi que teve da Pets. O fundador vendeu 8%. Então, pô, é uma participação relevante. O cara foi lá e vendeu 8%. Daí todo mundo, opa, aqui tem alguma coisa que ninguém está sabendo. Por que o cara está vendendo 8%? Então, o mercado monitora muito isso.
Pô, sabe que o cara vai começar a vender? Sim. O tempo atrás, o da Tesla, lá, o Elon Musk, também vendeu uma participação relevante e o mercado, opa, calma aí, tá vendendo um monte, estratégia de marketing ou tem algum furo a mais aqui? Então o mercado monitora isso. Então acho que é a mesma coisa, a gente tem que trazer para o universo de fundos, mas também não é tão transparente que nem ações. Ações obrigatoriamente tem que divulgar lá, fundos não. Então eles vendem isso porque sabem que o mercado gosta, mas não necessariamente eles têm que divulgar. Interessante. E tem alguma coisa para acrescentar aí, Bruno? Eu ia te pedir, bate-bola? Bate-bola. Bate-bola, te faço uma pergunta, tu responde da maneira mais rápida possível. Em um minutinho aí tu responde. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Do que tu sabe, né? Aquilo que tu sabe, tá? Depois eu digo pula. Isso. Beleza, ô louco. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos começar assim, ó. Bate-bola. Small caps. Small caps, oportunidade. Tende a achar empresas com um potencial de crescimento muito maior que outras empresas. Vejo como oportunidade. Oportunidade. Bate-bola. Petróleo. Acho que o combustível só cai quando acabar a guerra. Até lá... Eu acho que nem depois, né? Nem depois. Acho que ali depois pode dar uma acalmada, mas senão a gente tá lascado. Interessante. Bate-bola. Assessoria de investimentos. Tende a caminhar para um modelo consultor-gestor. É um caminho sem volta. Não é um caminho sem volta. Talvez demore mais tempo, mas é um caminho que já fez os Estados Unidos e acho que deve acontecer naturalmente. É uma coisa que está muito perene lá fora e está moldando aqui para o Brasil. Quando eu falei que 90% lá fora é independente, o 90% lá já é o financial advisor, que é o consultor financeiro. Já é um modelo que eu acredito, que é o de consultor-gestor. Então, minha visão aqui é um caminho que tende a acontecer também. Tende a acontecer também. Mais uma. Bate-bola. Facebook. Meta. A empresa Meta. Cara, eu acho que é um baita case, mas acho que vai sofrer bastante porque tá tendo alguns boicotes de alguma... Por exemplo, a Apple boicotou lá eles. Demais. Não sei se tu viu... Do marketing. Do quê? Então, a Apple criou aquele sistema no celular que bloqueia o envio de dados. Absurdo. Uma valuation, minha visão é muito barato ainda. Sim, acho que é uma empresa que teria muito potencial. Se eu fosse o stock picker, eu investiria. Mas eu não faço stock pick recentemente ela caiu mais de 26%, né? Nesse período. 26%. E só que isso é para uma empresa bilionária. E o que aconteceu? Deu um prejuízo nominal, né, das ações de mais ou menos, se não me engano, 260 bilhões de dólares. Foi a maior perda de toda a história do mercado financeiro. Só caiu 26%, que não é tanto assim, sabe? Não é que nem o Brasil caiu, por exemplo, na pandemia. Mas foi a maior perda do mercado financeiro. É absurdo, né? Pô, a gente estava falando com um fundo nosso, Sim. Que eles tinham a principal posição no Facebook e eles zeraram 100%. Porque eles vê que realmente esse mercado de publicidade vai ter players, por exemplo, a Apple que boicotou, vai ter outros players e tende a prejudicar eles. Porque, queira ou não, eles estavam dominando esse mercado de publicidade, tinha muito a crescer ainda com um pago, publicidade, Instagram, Facebook. Então eles entendem que isso aí pode mudar o jogo. Então eles preferiram zerar a posição. Mas se tu olhar a valuation hoje, o valuation do Facebook é muito baixo pelos lucros que eles entregam e potencial de crescimento. Sim. Só que tem essas incertezas no ar que não deixou o nosso fundo lá confortável e eles zeraram a posição. Zeraram a posição. Isso é a gestão ativa, né? Isso é a mesma coisa que tu faz para os clientes também. E aí aquela visão, eu acho o Facebook um baita case, eu não teria talvez identificado isso e eu estaria com o stock picking do Facebook. Por isso que eu delego lá pro cara, que eu tenho certeza que eles são muito bons em fazer isso e eles vão entender se é o momento de voltar, eles voltam. Então eu delego pros caras lá. Então talvez pessoa física, teria Facebook hoje. Mas falando com os caras lá, já me deram um ponto contrário que acho que faz sentido isso aqui nos caras. Então por isso que eu delego lá pros caras. Mas então, bate-bola. Momento econômico hoje no Brasil. Cara, eu acho que o momento é bom. Sinceramente, surpreendido. Acho que se não tivesse uma guerra, a gente ia ter um controle de inflação mais rápido e acho que o momento é bom. O momento é bom? Posso fazer um? Porque Não! Pode. Quer continuar? Pode continuar. Tu ia continuar? Não, e assim, só para finalizar, acho que eu quis dizer que o momento é bom por causa do boom das commodities, do preço subindo, e que a gente é um país ainda muito básico e, queira ou não, influencia e a gente tende a ganhar por causa disso. Mas não que a médio prazo eu vejo muito bom, tá? Eu quis dizer que a curto prazo eu até enxergo um momento bom para nossa bolsa, mas a médio prazo, se tu colocar, eu acho que a gente tem muita incerteza no ar e eu prefiro ser cauteloso. A gente tem eleição, a gente tem inflação alta, juros altos, então a médio prazo eu acho que é um cenário que tá complicado, um pouco turbulento. Esse era justamente o meu bate-bola.
Qual? Eleição. Ele é boa. Batman, eleição. Eu acho que vai ficar polarizado, mas não... Polarizado. E assim, visão minha de mercado é ganhando um ou outro não muda tanto o mercado mais. Porque eu acho que qualquer um que ganhar vai ter que ir pro mercado. Assim, não é bem visão minha, é visão que eu escuto muito gestor falar, que se o Lula for ganhar, ele vai pro mercado, se o Bolsonaro for ganhar, ele já tenta se vender pro mercado também, então, independente de quem ganhar, acho que o mercado não vai ter tanta que hoje talvez ainda tenha, sempre tem alguma coisa Sim. de faísca de curto prazo, talvez Sim. caia bastante. Mas... Sim. Mas hoje ser presidente é uma celebridade, né? Hoje em dia, no Brasil, acabou sendo uma posição de autoridade, Sim. acaba sendo mais uma celebridade. E agora que a gente tá falando disso, eu vi uma coisa muito legal, porque em dezembro a gente era o patinho feio, né? Ano que vem tem Sim. eleição lá no Brasil e tal. Volatilidade. Agora começou da guerra lá na Rússia. Risco, daí os caras falam assim, risco político não é nada. Os caras lá estão se matando. Eu vou investir no Brasil mesmo. Se trocar o presidente, o que Não acontecer? acontece nada. Risco político não me afeta tanto. Agora, a guerra, opa, aqui sim é problema, né? Eu vou tirar da Rússia e vou no Brasil. Risco político aí. Isso aí a gente já aprendeu a conviver, né? Já é de longa data. Sim, o histórico brasileiro também tá aí pra provar, né? Então eles falam muito disso, pô, agora, uma guerra, e o furo é mais embaixo. Eu for é bem mais embaixo. Mas, voltando aqui pra questão de gestão, qual que tu acha que é o futuro pra tua gestão? Pra aquilo que tu faz? Qual que é a tua projeção pro futuro? Cara, o que eu vejo de mercado, assim, a gente já tem crescido bastante base, a gente já tem um mercado grande, a aceitação do cliente já é boa, a gente vai crescer bastante, mas a minha visão ali na frente é ser um wealth. O que é um wealth? É ser um escritório wealth em que eu vou cuidar da gestão patrimonial do cliente, mas não só dos investimentos. Tá, o investimento é um braço, mas depois eu vou fazer o planejamento do cara, planejamento financeiro, vou fazer a sucessão do cara, vou ajudar ele com os tributos, daqui a pouco vou ter um contador junto no time que vai fazer a holding do cara se precisar administrar os imóveis. Então, a ideia ali na frente é ser o wealth, o escritório wealth, e realmente ter até mais envolvimento com o cliente na gestão patrimonial total do cliente. Total. Como eu acho que é um grande desafio, eu até conversei hoje com um cliente sobre isso, que eu não tenho hoje como chegar para esse cara e já pegar a credibilidade dele em um ano atuando e ele me dar tudo para gerenciar. Mas é um passo que a gente vai construindo. Pô, agora vem os investimentos, daqui a pouco lá na frente eu vou dar outra solução. E eu vejo lá na frente sendo um escritório wealth. Então, realmente sendo um modelo, um case que os caras não têm conflito de interesse, estão 100% alinhados com o cliente e oferecem várias soluções. Então, acho que é um caminho que tem muito para crescer lá na frente. E esse modelo aqui no Brasil é raríssimo, né? É raríssimo, só o modelo private. Só o private tem. Só Assim, private já tem alguns exemplos, por exemplo, Portofino é um exemplo. Então já tem alguns escritórios que fazem isso, mas são muito focados no público high private. Então, uma renda muito alta. Eu acho que dá para trazer isso para talvez um público meio termo, claro, ainda um público de alta renda, mas acho que dá para facilitar um pouco. Então acho que tem um potencial gigante aqui nesse mercado. Entendi, cara, interessante. Tem gente que tem dinheiro, né? Tem gente que tem dinheiro, né? Tem gente que tem dinheiro. A meta é ser uma dessas pessoas, né? A meta é ser. Entende? Peraí, tu não é ainda? Ei. Que droga. Se entregou Não sou ainda, vacilei. Pô. Eu sou assim, público. Eu sou muito rico. Essa imagem que a gente tá passando, nosso público? Não. Que a gente é muito rico? Tu tá passando essa imagem. Ah, eu tô passando que eu sou muito rico. É. Então eu sou muito rico. Essa é a imagem que eu estou passando. Viu? E ele pede doação ainda pro Bradocast, né? Apoia-se, primeiro link na descrição. Viu? Tu não falou a cada 10 minutos, Eu cara. não queria interromper vocês, cara. Pô, eu vou entendi. interromper o Heitor. Inclusive, Heitor, se eu quisesse hoje seguir o teu conteúdo, como é que eu faço? Cara, no Instagram é Heitor Ouro, com H. Heitor Ouro. E tem no YouTube também, só que no YouTube não tô tão ativo, mais no Instagram. Então segue lá, a gente tá postando bastante bastante legal conteúdo, mesmo. bastante Conteúdo legal. posts. Assim, o cara que tá fazendo lá o conteúdo é um cara, Que isso, cara? um cara fora da curva que tá me ajudando. Então, mas assim... Pode ser revelado esse cara? Tipo, pô, é um cara que é o cérebro da equipe. E tu sabe que esse cara, ele veio de um podcast. Não, vai acreditar, cara. Caraca, mano. Quem que é esse cara que eu também não conheço? Cara, é um cara fora da curva. Que, assim, no momento que eu comecei a expandir meu negócio, eu disse, pô, eu tenho que trazer esse cara. O Carlos, né, ele trabalha comigo. Ai, eu não esperava E ele é um isso, cara não. que, na primeira conversa que eu tive com ele, pô, esse cara gosta de investimentos, é um guri. Então eu penso que ele tem um futuro gigante nesse mercado. E hoje é o cara que me ajuda nos posts, que me ajuda no conteúdo, me ajuda no relacionamento com o cliente. Então, como a gente tá ganhando estrutura, lá na frente vai ser um grande sócio.
Tenho certeza disso. Com certeza. Agora tá gravado. Vale lembrar também Ganhei meu dia. Vale lembrar também que a primeira conversa de vocês foi no podcast. Olha que legal. E aqui que encerramos a nossa última conversa. Foi um prazer. Nossa, imagina tomando essa. Caraca. Tava... Não quero isso. O cara foi embora, né? Foi embora. Mas, pessoal, acho que foi bom o papo, né? Acho que uma mensagem pro final pra deixar pros caras ali, eu diria, pô, se interessa bastante em investimento que muda o jogo, cara. Muda eu o sei jogo, que eu sempre investi, fui muito regular nos investimentos, me preparei para isso, então eu saí com uma posição mais confortável do banco para fazer esse movimento, para empreender. E hoje estou muito feliz e tenho certeza que o cara que investe desde cedo muda o jogo lá na frente. Talvez hoje é R$1.000, talvez hoje é 500, mas lá na frente é 100 mil, e lá na frente é 500, e lá na frente é 1 milhão, e tu muda a tua vida financeira. Então, e consequentemente, eu acredito que tu traz para as outras áreas. Sim, só o dinheiro não te traz mais importante. não te traz mais felicidade, mas com certeza ele te ajuda, te contribui bastante, a gente pode usar da boa forma. Ele te ajuda a ter outras chances de chegar na felicidade. Né? E hoje a gente está num Perfeito. time excelente, né? Pô, o cara que vai começar hoje numa renda fixa ganha 1% ao mês. Assim, não precisa nem correr muito risco. 1% a mês é grana, hein? Então, pô, já tá um cenário aqui. Se o brasileiro não aproveitar agora que a gente voltou a ser o país do rentismo, vai aproveitar quanto? Vai aproveitar quando é Um excelente momento para começar. E investir é uma coisa muito importante, porque no momento que tu investe, no momento que tu cuida de R$500, tu cuida de toda a tua vida financeira. Consequentemente, todo movimento que tu faz com R$500 que seja, acontece em toda a tua vida financeira. E quando esses R$500 se tornam 500 mil, é completamente diferente. Porque tu fazer cagada com R$500 é fácil, né? Tu não vai perder muito. Mas agora faz cagada com 500 mil pra te ver a dor que dá. Perder 1% de 500, pô, perdeu 5 pila, agora perde de 500 mil. Eu tinha uma fase que eu sempre reiterava, porque eu tinha um curso de finanças lá no início, quando eu comecei, em que eu falava muito, pô, se tu ganhas R$1.000 por mês e tu não guarda nada, quando tu ganhar 10 mil por mês, tu não vai guardar nada. Não vai guardar. E eu vi isso na prática no meu tempo de banco. Assim. Tu via cara que ganhava 1.000, muitas vezes guardando mais, que o cara ganhava 10 mil e construindo mais. Às vezes tu pega um cara que ganhou a vida inteira pouco e tu vê que o cara tem 3, 4 imóveis, tem um monte de investimento, construiu um patrimônio, tá com tranquilidade. Enquanto outras, às vezes que nunca se organizou, sempre ganhou muita grana e nunca soube administrar e não tem nada praticamente. Então, muda o jogo. Se tu guarda 50 hoje, lá, não é nem pelos 50, mas lá na frente vai fazer toda a diferença, a disciplina que tu teve. Então é isso que eu acredito realmente. A cultura muda, a disciplina que tu tem muda. O mindset teu. Mindset, se tu não tem mindset de guardar e poupar agora e investir, lá na frente tu não vai ter. Tu tem que ter agora. Não é porque é 50, ou porque é 100, ou porque é 1.000, mas tu tem que fazer agora. Perfeito. Antes de encerrar, última coisa. Se hoje tu fosse recomendar um livro, que livro que tu recomendaria? Eu lembro que tu recomendou. Não lembro não, mentira. Será que eu também lembro? Lembrei. Tá. Lembrou? Se tu recomendar o mesmo livro, eu vou te avisar. Se não... Cara, eu devo ter recomendado Pai Rico, Pai Pobre aquela vez lá. Oi? Mas eu Vai não, continuar? Mas eu não vou recomendar o mesmo, então vou recomendar Não? um diferente. Vou recomendar um de investimento que é o mais importante para o investidor, que é do Howard Marks. Eu acho que é uma Esse livro é leitura, fenomenal. assim, mundo de investimentos, para quem gosta desse universo, eu acho que é um livro fenomenal. E o cara hoje é um dos maiores gestores lá americanos, então ele tem uma empresa gigante, ele dá muito ensinamento assim válido, que realmente é um cara que acho que se tu vai entrar no mundo de investimentos é um livro que tu deve ler. Show. Fechou então. Heitor, muito obrigado. Muito obrigado pela segunda participação, né? Segunda pela participação. segunda participação. A gente já foi grato pela primeira, agora tá sendo pela segunda, que Pô, bagulho é absurdo, gratidão né? dupla, né? Pô, que isso? Pô, eu que agradeço. Gratidão Sempre dupla, um cara. prazer. É isso, Heitor. isso Muito aí, obrigado por estar aqui. Agora no estúdio novo, né? Vamos deixar claro também que agora é outra fase. Não, melhorou bastante. Eu vejo que vocês já estão mais craque. Eu ainda tenho o microfone, às vezes o cara não tá tão habituado, mas vocês eu vejo que já evoluíram muito, hein? Que Parabéns. isso. É Pois notório. tá todo dia aqui sentado, todo dia também não, né? Mas... Parabéns, sim. Toda segunda-feira, às 8 horas. Perfeito, toda segunda-feira às 8 horas. E pra quem quiser conhecer mais do conteúdo do Heitor, tá tudo aí na descrição. E... É isso, mano. Muito isso, obrigado, deixa o like Heitor. aí. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, segue no Instagram, segue no TikTok, tudo que a gente falou. Segue tudo aí. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo de finanças. Aquele amigo que precisa, que tem dinheiro e precisa investir. Ou aquele que precisa de dinheiro. Também pode ser, né? Também serve. Qualquer pra um, ele. então. Né? Os dois. Todos amigos. Todos os amigos, então, resumindo. É isso, muito obrigado. É isso aí, muito obrigado. Valeu, pessoal.